Então vamos dar início. Nós escolhemos a mensagem do livro Vinha de Luz, item 86, chamado Saibamos Confiar. Lembrando sempre que o Vinha de Luz é a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Item 86, Saibamos Confiar. Ele começa o seguinte: não andeis, pois, inquietos. É uma anotação de Mateus, no capítulo 6, versículo 31. Uma palavra de Jesus. E Emmanuel discerne para a gente dizendo o seguinte: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas antes mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte, e se pudesse, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então é a nossa mensagem de abertura do livro Vinha de Luz, como falamos no início. E vamos orar, agradecer a Jesus esse momento, mesmo com todas as dificuldades, Senhor Jesus. A possibilidade das novas tecnologias nos favorece ao trabalho, a continuar na tua seara, propagar o seu evangelho a todos, atingindo desta forma mais pessoas do que apenas a presença física em nossas casas espíritas. Que possamos, Senhor Jesus, tornarmos e continuarmos fiel ao seu evangelho, ensinando e propagando as suas lições através de nossos exemplos, assim como exemplificou para todos nós. Fique conosco e abençoe a todos nós mais uma vez. Graças a Deus. Meu amigo Volney, que mora lá no Paraná, também está presente conosco. E o tema que foi passado para nós desta noite é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 6 a 8. Observai os pássaros do céu. Observai o lírio do campo. É bem interessante porque está dentro do capítulo Buscai e achareis, que Kardec comenta. Kardec já abre o capítulo chamando a atenção para nós a necessidade que nós temos de buscar. Faz nossa parte, assim como a mensagem inicial de Emmanuel, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos a oportunidade de estarmos fazendo, porque a nossa conquista vai ser permanentemente individual. Lembrando que Jesus exemplificou para nós e nós também podemos dar pequenos exemplos. O nosso companheiro Vanderlei Chaves sempre fala, nós somos exemplos para alguém. Alguém mira no nosso comportamento. Nós, espírita em particular, nós temos que mostrar o exemplo.
constantemente, que às vezes nós fazemos algumas ratadas, tomamos algum desequilíbrio e imediatamente alguém olha e fala assim, ah lá, é espírita, é expositor, é doutrinador, e a gente tem que ter cuidado com isso. Falando nele, ele apareceu aí o Vanderlei e a minha amiga Fátima Botelho, que está lá em Juiz de Fora. Então, nós temos que buscar constantemente, buscai e achareis, que só acha quem busca. Quem não fica buscando, não vai achar. Fica meramente, como a mensagem de Emmanuel, no pessimismo, olhando sempre o lado pessimista das coisas. E às vezes fica envolvendo e envolvendo os outros nesse pessimismo também. A mensagem é bastante interessante e longa a anotação, e nós vamos trabalhar com ela passo a passo, vou usar essa palavra, para que nós possamos entender qual é a chamada de Jesus, qual o objetivo que ele chamou a atenção da gente nessa passagem, porque Mateus fez questão de anotar e mostrar para que nós possamos estar vendo a realidade. Começa o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem, porquanto onde está o vosso tesouro, está aí também o vosso coração. Ele começa a chamar a atenção para nós não termos a preocupação constante da quantitativo e nos preocupar mais com o qualitativo. Qual a qualidade de vida que eu levo? Qual a qualidade desenvolvemos? O que nós propagamos? Né? O que nós estamos propagando? O que nós estamos fazendo? Porque às vezes nós vemos, né, históricos na vida de pessoas que trabalharam a vida inteira em prol de um objetivo financeiro e quando chegam no final não conquistaram nada. Lembrando sempre, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que ele fala sobre isso, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte: aquela rainha Elizabeth I, que viveu no final do século XVI, início do século XVIII, um reinado de mais de 50 anos, quando ela estava no leito da morte, ela falou assim: todo o meu reino por 1 minuto de vida. Então, chamando a atenção para a gente que tudo que foi conquistado não ia prolongar a vida dela por mais nenhum minuto. Ela tinha que conquistar o que ela tinha que conquistar para levar posterior. E lembrando sempre que a questão do tesouro, dos bens materiais, como é que é trabalhado? Porque nós podemos, dentro do movimento espírita mesmo, nós temos vários espíritas que tiveram bens, foram pessoas de posse, mas como que eles desenvolveram? Como que eles desenvolveram o dinheiro? Como é que eles trabalharam? Né? Vários presidentes da Federação Espírita Brasileira mantiveram a Federação Espírita Brasileira durante muitos anos, financeiramente, que são instituições que vivem da ajuda, não têm renda própria, a não ser os contribuintes da casa, mas precisam porque tem custo para pagar, uma série de coisas. E o que Jesus queria dizer, ou melhor dizendo, o que Jesus não queria dizer com isso? Que não é que não devemos ter bem materiais, como já falamos, não fazer o menor esforço para conquistá-lo. A conquista o nosso processo evolutivo, nós sabemos que são as duas asas do conhecimento, né, da cultura, do que nós vamos adquirindo através das nossas profissões em várias vidas, e o moral. Nós temos que cruzar sempre esses dois. E ele vai dizer também, não quis dizer que nós devemos doar tudo, tá? Porque se nós doássemos tudo, que cada um tem o seu dom, cada um tem o seu dom de multiplicar, desenvolver, fazer. Nós sabemos disso, que tem pessoas extremamente empreendedoras e tem pessoa que não é empreendedora. Ela não sabe ser gestora. A Mônica sempre fala que nós temos... nem tem todos os profissionais têm condições de ser gestor. Tá? O Vanderlei está nos chamando a atenção aqui. Job acumulou fortuna e teve uma doença incurável que não adiantou nada em sua fortuna. Steve Jobs. Né?
Acumulou. Não estamos fazendo a crítica a ninguém que adquiriu, né, Vanderlei? Estamos mostrando que também não vai é válido o foco. Como é que nós vamos desenvolver o foco? Agora, o que Jesus quis dizer na verdade? Os bens terrenos são transitórios e sua importância é relativa. Nós não vamos viver exclusivamente. Nós estamos vivendo um momento, vamos enquadrar no momento que nós estamos vivendo essa pandemia, que é uma pandemia que não tem nível social. Ela não tem cor, não tem raça, não tem nada. Está atingindo todos, né? Pessoas como a Europa em si, que é um continente com um poder aquisitivo muito maior do que o nosso, uma renda per capita maior, quantos morreram? Né? Quantos morreram, quantos não conseguiram salvar com toda a infraestrutura hospitalar e tudo mais. Nós devemos nos esforçar para a conquista dos bens espirituais, conciliar os dois. Conciliar os dois, a conquista material, sim, mas para o bem do próximo. Lá em Boa Vista, quando eu morei lá, tinha um palestrante espírita que gostava muito de ouvir, o Rui. Ele era médico e ele falava de um caso que ele, quando estava fazendo o doutorado dele nos Estados Unidos, uma entrevista que ele assistiu de um homem muito rico mesmo. E que, ele dando uma entrevista, a pessoa fez uma crítica, o jornalista, dizendo para ele que ele gastava uma fortuna de 100 mil reais, por exemplo, por mês. Lá eles falam por ano, né? Só com o jardim dele. Aí fez uma crítica, ele pegou, virou e falou assim pro jornalista: olha só, eu sou uma pessoa muito ocupada e adoro lidar com planta. Se eu pudesse, eu me dedicaria a lidar com planta, mas eu não posso. Agora, no lugar de você ver quanto eu gasto, por que você não pergunta quantas famílias eu sustento com esse dinheiro? Eu sustento diretamente mais de 30 famílias e indiretamente eu não sei. Então é a forma como nós devemos fazer. Como que nós olhamos? Não é a crítica ao poder aquisitivo, é a crítica como que nós nos dedicamos a ele. E Kardec, fazendo um comentário, diz para o seguinte: não ligueis aos bens materiais mais importância do que as espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Né? É a paridade que nós temos que dar na dedicação das conquistas, que faz parte do nosso processo evolutivo. A nossa conquista espiritual é a nossa conquista material, mas é o equilíbrio que vai fazer a diferença para todos nós. É como nós vamos lidar com essas situações. O Vanderlei vai lembrar, eu esqueci o nome agora, o Wallace Vantuil, se não me engano, foi presidente da FEB, costurou o Pacto Áureo na década de 40, em 1949, nós fizemos 70 anos ano passado, do Pacto Áureo, e ele era de origem judaica e é uma pessoa de posses. Durante muitos anos ele sustentou a FEB, a nossa Federação Espírita Brasileira. E toda vez que o pessoal perguntava a ele quem que ajudava, ele falava: é um grupo de amigos judeus. E quando ele desencarnou, a FEB precisou, foram procurar os judeus, descobriram que era ele que mantinha a FEB. Então o valor que ele dava à questão financeira era a mesma que ele dava à questão, né, espiritual, mantendo a instituição para que nós pudéssemos ter hoje uma FEB. E nessa situação, né, nós começamos a gerar, como é que eu posso falar? Dualizar, vou usar essa palavra, entre o ser e o ter. O que eu sou? Ou o que eu tenho? Né? A velha frase: você sabe com quem eu estou falando? Ou melhor, você sabe com quem você está falando? Né? Quem é? Então nós temos que ter preocupação em ser. Sermos honestos, sermos éticos, sermos íntegros, né? Sermos trabalhadores, conquistarmos nossos valores, buscarmos o aperfeiçoamento. Nós buscamos o aperfeiçoamento material e buscarmos o aperfeiçoamento espiritual, nos conhecimento espiritual que vai nos valorizar. E Mateus continua dizendo o seguinte: observais os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todo o seu esforço, aumentar de um covado a uma estatura?
Mateus capítulo 6, 26, versículo 27, perdão. Então nós começamos a observar. É uma diferença muito grande em você observar os pássaros no céu e do céu. É uma diferença muito grande nisso, porque nós vemos às vezes pássaros no céu, mas que são voos rápidos. Estão na busca do alimento em voos rápidos e pousam. Os pássaros desse céu são aqueles que ficam constantemente pairando, aproveitando as correntes dos ventos, aproveitando o ar, né? O calor, as ondas térmicas. Eles estão lá constantemente e, se nós prestarmos atenção, eles pouco batem as asas. Eles estão sempre aproveitando as correntes quentes, que nós sabemos que o ar quente sobe, e eles vão observando, olhando de longe na busca do seu alimento. É bem diferente essa questão. E aqui é interessante também, chama a atenção, que Mateus chama a gente, não sois muito mais do que eles. Ou seja, nós já somos um ser inteligente. Nós já pensamos, nós já criamos, nós já temos sentimentos, nós já desenvolvemos, tá? Dentro do nosso processo evolutivo, desde que nós viemos nas transformações até chegar ao hominal, nós já temos outros sentimentos. Nós não vivemos como os pássaros do céu, observando a oportunidade, né, de a sua caça, a sua presa. Então, há pouco tempo colocaram fogo aqui no morro em frente de casa, a gente foi para a extensão daqui, chamamos o bombeiro e tudo, e nós ficamos vendo os gaviões parados sobre ali, o fogo observando as suas presas. Nós já podemos fazer diferente. Nós já mudamos esse conceito de só estar buscando as nossas presas, a nossa comida. Nós já temos um processo diferente. E vamos observar o que Jesus não quis dizer e o que Jesus quis dizer com essa mensagem. Jesus não quis dizer que nós não devemos nos preocupar com a obtenção do alimento. Nós temos sim que observar, né, preocupar com a obtenção de alimento, qualidade do alimento, como vem, a origem, tudo faz parte do nosso processo. Nós temos que nos preocupar sim, não ficarmos esperando que vai cair do céu. Não vai cair do céu o nosso alimento. Não é com a chuva vem regar o solo, mas se o solo estiver preparado, o que vai sair dali? Capim, né? A oportunidade que nós temos aqui de ter uma horta aqui em casa, nós sabemos da necessidade da água, nós sabemos da necessidade do adubo, nós sabemos da necessidade de controle, né, de doenças e pragas, está observando o que está fazendo. Nós tenho constantemente que estar de olho. Às vezes eu fico lá uma manhã inteira só observando, né, toda a produção, ver como é que está o seu desenvolvimento, se tem algum tipo de inseto, qual o desenvolvimento dela. Porque não vai cair do céu. Vai chover, vai cair do céu. A água, ótimo. Pelo menos economizar água, né? Então, mas tem que estar observando. Nós não devemos buscar nos prover do necessário, nem fazer provisões. Tá? Não é a gente ficar o excesso. Tá? Temos que ter necessidades. Não é ficar, né, no excesso de excedente, do descontrole. Eu já tenho uma vivência, alguns, vamos lembrar de alguns planos econômicos que tiveram aí em passado, e tem hoje ainda, com determinados supermercados que fazem promoções, as pessoas se brigam, entram em luta física pelo quantitativo. Não vão lá em buscar só o necessário para ele. Brigam e saem nos tapas mesmo. Nós praticamente vemos supermercados em promoções aí, como a gente falávamos lá em determinados planos econômicos que tivemos, onde teve a retenção alimentar. A pessoa não tinha o mínimo escrúpulo em dividir, pegava tudo para ele. A gente tem um exemplo no mercado que teve aqui, quando começou a pandemia, o pessoal começou a usar muito álcool. Duas pessoas dentro do mercado aqui local, em Miguel Pereira, brigaram por causa de um vidro de álcool, saíram no tapa, tá? Porque perde o controle.
Do eu para mim, né? É aquela história, primeiro eu, segundo eu, se sobrar alguma coisa é para mim também, né? E nem quer dizer, Jesus, que nós não devemos trabalhar. O suor do nosso rosto faz parte do nosso processo evolutivo. Nós vamos valorizar aquela conquista. Vamos estar constantemente. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, toda vez que peregrinava, ele aprendeu a tear. Toda vez que ele peregrinava andando, vamos lembrar que ele andava a pé, andava no jumento, no camelo. Não era de avião, não. Nem de trem, nem de carro. E toda vez ele chegava na cidade, como normalmente quem o acolhia eram pessoas simples, os cristãos, no início do cristianismo, ele levava o seu tear, como eu falei, ficava o dia inteiro trabalhando, fazendo tapetes e tudo mais. Desculpa. Fazia tapete e à noite ele ia pregar, para que ele não fosse um empecilho, né? Uma coisa que estivesse custeando, né? Gerando custo aos cristãos novos. Então ele fazia. Devemos sim trabalhar, por mais seja simples, o nosso trabalho simples, devemos estar a fazer. Estar sempre atento a ele. E Jesus queria dizer o quê? Que nós não devemos desanimar, e sim confiar na providência divina. Desculpa. Deu uma secura na garganta. E Jesus queria dizer sim, que nós não devemos desanimar, e sim confiar na providência divina. E se nós tivermos fé, a fé, ela vai mover montanha. E que montanha é essa? São os obstáculos que aparecem na nossa vida. Todos nós que viemos de famílias simples, vamos lembrar que nossos pais passaram dificuldades tremendas, financeiras, de alimento, e tiveram fé que iam vencer aquela situação. E venceram. Venceram. Conseguiram ultrapassar aquela barreira da necessidade que tinham. Dá licença. Vamos lembrar também que nós somos mais do que simples seres, somos filhos de Deus. Somos seres criados pelo Pai, pelo Criador. Então não somos meros componentes, assim como tudo é criado por Deus, nosso Pai, nós também somos. E passamos por todo o nosso processo que nós viemos, né? E aprendemos. Então nós não somos um mero, né, viajante da Terra. Nós estamos aqui com um compromisso. E somos muito mais e melhores do que imaginamos. Mas é preciso saber disso, alçar voo e descobrir quão alto podemos chegar. Nós temos capacidade. Nós não temos que ficar naquele mimimi, reclamações, quem sou eu, o que sou. Não! Eu gosto muito de uma fala do Eduardo Henrique, onde ele descreve a humildade. Ele fala o seguinte, que por exemplo, Pedro, tenho condições de carregar um saco de cimento 50 quilos. Então eu não devo carregar 60, 70, nem 100, mas também não devo me esquivar de carregar os 50. A humildade para ele é você fazer o que você tem capacidade, não é ser super, que vai carregar todo mundo nas costas, né? Não é melhor do que todo mundo, não é mais nada. Eu tenho condições de fazer. Eu posso fazer? Posso fazer. Não posso, não posso. Né? E continuando a anotação, e Kardec faz um comentário muito interessante. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável no seu desejo, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Para a providência, então, o deixa entregar a si mesmo. Deus sabe. Muitas das vezes nós fazemos comentário em relação às nossas necessidades porque nós olhamos a vida no presente.
Ah, eu tenho falta disso, falta daquilo. Mas eu não só estou olhando esta encarnação hoje, Pedro. Mas quantas vidas eu já tive? Quantas vivências eu tive? Que tipo de vivência eu tive? Como eu lidei com o ter? O que eu desenvolvi? Como terei tido atitude em relação ao outro? Então, nós às vezes passamos as necessidades hoje e queremos reclamar de Deus, mas às vezes nós fizemos do supérfluo o passado. Então, hoje nós viemos valorizar o que nós temos de mínimo, o necessário para viver. E continuando, e Mateus anotou o seguinte: porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. O Mateus tocando na questão de nós termos a fé, né? Nós termos a fé em relação a isso. Chamando a atenção que nós temos que ter fé e conquistar. Nós vamos ultrapassar todas as barreiras. Domingo, nosso evangelho, lembrei de uma tia minha, irmã do meu pai, mais velha, que morava em Fontes. E ela, na década de 60, não sei se todos lembram, teve uma chuva muito forte e quase que estourou a represa ali em Piraí. E ela estava em casa, chamaram de madrugada, a vizinha, dona Marcionilha, a senhora não vai sair de casa não? Ela falou, por quê? Está chovendo muito. Na hora que ela levantou, ela foi para o fundo do quintal, foi para uma varanda que tinha nos fundos, e uma pedra havia caído do morro e ficou entre a casa dela, que não era grande, né? E ficou ali. Ela tinha cinco filhos, né? Meus primos, chamou meu tio e levantaram e saíram dali. Chovia muito. Ela era protestante, ela já desencarnou. Ela pegou, diz ela que fez uma prece e falou, Deus há de nos prover. E saiu dali. Saiu dali, foi para uma estação de bondinho. Ficou a noite inteira lá, enrolado, né, em toalha. Não terá de hoje vestir homens de pouca fé. A nossa fé ainda é muito pequena, muito mesquinha. Nós queremos mais do que nós temos necessidade. Porque Kardec, na Gênesis, ele comenta que Deus nos deu a ambição, a ganância desenfreada, o homem que a criou. Porque a ganância, se nós não tivermos a ambição, nós não teríamos saído das árvores. E nós saímos. Como os primatas saíram e começaram todo esse processo evolutivo que nós temos. Mas nós, quando entramos na ganância, tá? Tudo vale para eu conquistar, que nós nos perdemos. E que vamos ver o que Jesus quis dizer e o que Jesus não quis dizer. Jesus não quis dizer que nós não devemos nos preocupar com a obtenção de vestimento. Nós devemos nos preocupar, sim. Nós devemos nos preocupar, nos abrigar com o frio, nos agasalharmos, se vamos a determinados locais, irmos socialmente. Vamos lembrar do Divaldo. O Divaldo é um homem que veio para o mundo. Ele vai andar como? Muitos o ajudam. Como ele fala, o salário dele de aposentado é curto. Muitos o ajudam. Né? E vamos até dar um exemplo do Divaldo em relação ao dinheiro. Gente, vamos lembrar a mansão do caminho, quantos empregos ela gera direto e indireto. Quantas famílias, como a gente viu no filme, são 3.000 pessoas diretas e mais de 6.000 pessoas indiretas. Só de doações. E aí? O dinheiro não é saudável numa situação dessa? E Emmanuel fala no livro do Religião dos Espíritos também que nós não devemos ser escravos do dinheiro, mas termos o dinheiro como nosso escravo. É uma diferença muito grande.
Se ficarmos esperando as vestes demais bens que necessitam cair do céu, não vão cair. Nós vamos plantar o algodão, mas se não trabalhar o algodão, ele vai virar tecido. Vamos criar carneiro, mas se não, né, tirar a lã do carneiro, vai virar agasalho. Alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que trabalhar. Alguém que vai ter que desenvolver aquele produto. Você não viu o filme O Náufrago? Vê o quanto nós somos dependentes dos outros. A necessidade que nós devemos planejar. E ele fala também, não devemos ser previdentes nem planejar a vida. Nós devemos ser previdentes. Que se ele falou, seja manso como as pombas, prudente como a serpente, nós devemos ser previdentes. Nós temos que ter cuidado, nós temos que planejar. Né? Temos que planejar. Hoje temos a vida um pouco mais prolongada. Nós temos que nos preocupar como nós vamos viver a idade madura. Quando chegarmos na idade mais madura, como é que nós vamos viver? Né? Como é que nós vamos ter uma série de cuidados? Eu que tive meus avós maternos, meus pais, né, que viveram uma idade. Minha mãe tem 85 anos ainda, né, está viva, mora em Nova Iguaçu. Né? Quantas preocupações nós temos com ela? Cautela, aqui em casa, quando ela vem, nós colocamos luz noturna para ela. Se ela levantar à noite, deixamos as portas abertas, porque nós temos que ter previdência para evitar ela se acidentar. Meu avô, que viveu quase 102 anos, tá? Tínhamos toda uma cautela com ele, até no banho, no asseio, que a pele dele já rasgava à toa. Nós temos que ter. Agora, o que Jesus quis dizer para nós? Que não devemos deixar a preocupação exagerada na obtenção de recursos para viver sem mais importância do que viver em si. Voltamos à pandemia, a oportunidade de nós revermos uma série de situações em relação à família, conviver com a família, estar próximo da família, estar junto da família. Olha a oportunidade que nós estamos de rever alguns comportamentos. Estar em casa, fazer da casa um lar. A preocupação, todos nós temos com recursos para viver. Todos nós temos. Devemos sim, para ter uma vida equilibrada, financeira, ter uma vida saudável na alimentação, né? Evitar o exagero da alimentação. Né? E Lúcio conta um caso muito interessante do cara que na reunião mediúnica que ele ia no centro espírita, o espírito começou a comunicar e falar com ele, cuidado com o garfo, cuidado com o garfo. Aí ele pegou os garfos todos da casa dele e jogou fora. Aí o espírito falou assim, cuidado com a colher, aí jogou fora. Cuidado com a faca, e jogou fora. Aí ele teve um infarto e morreu. Aí o espírito, chegou pro espírito, amigo dele, falou, mas eu tive um infarto e morreu. Ele falou, sim, eu falei com você cuidar, mas eu joguei fora. Ele falou, não, era a quantidade que você comia. Você estava em desequilíbrio. Você estava no processo de gula. Então nós temos que ter cautela. Quando passamos, né, de determinada idade, certos alimentos nós não devemos estar fazendo. Então nós temos que viver bem. Nós temos que confiar em Deus, como Ele chama a atenção para a gente. Se Deus providencia para os pássaros e providencia para os lírios, imagina para nós. Quanta oportunidade que nós temos, quantos alimentos alternativos saudáveis nós temos hoje em dia, quantas necessidades que nós temos hoje que são muito mais saudáveis do que determinados alimentos. E vistas como os lírios do campo, ou seja, resplandece a beleza divina que há em nós. Que tipo de pessoa nós somos? Aquela que nós chegamos e o pessoal fala, chegou o Pedro. Ou aquela que nós chegamos e o pessoal não, chegou, né? A Ana chegou, nossa companheira amada. Né? Então, que tipo de pessoa nós somos? Nós temos que resplandecer dentro de nós. Dentro de nós. Chico, olhar a figura do Chico, olha o bem que nos faz. Já desencarnou. 18 anos.
mas o bem que nos faz. Ver um Divaldo, uma irmã Dulce, né? Essas figuras que resplandecem, não tem mais beleza física, mas tem beleza interna. Como disse o Maldonado, está nos dizendo, temos que ter o suficiente para viver. Em determinado país havia uma ditadura, e quando a ditadura caiu, né, encontraram mais de 3.000 sapatos da primeira-dama. Quantos anos ela vai ter para usar um sapato por dia? É quantitativo, não é qualitativo. E Jesus diz, para cada dia a sua própria aflição. Então não é vivermos todos os dias naquele... Não, vamos viver o dia de hoje, sim. Com cautela, com prudência, com planejamento. Mas vamos viver qualidade, não quantidade. Não termos uma vida muito agitada, mas termos uma vida saudável. E quantas vezes nós ficamos mergulhados no passado, tá? Revivendo situações que já passou. Como a Mônica diz, a pessoa passou um trauma e não trabalhou ele, né, Mônica? Viver bem requer equilíbrio, como ela está colocando aqui pra gente. E não trabalhou. Às vezes a situação passou a 50, 60, 70 anos, 80. E toda vez que a pessoa fala daquilo, chora, que ainda não trabalhou aquilo. Ou preocupado demasiadamente com o futuro. O que eu vou deixar, a quantidade que eu vou deixar, quanto de dinheiro, quanto de bens. E deixo de viver. Deixo de conviver com com meus familiares. Fico excessivamente na quantidade de carga horária de trabalho e esqueço de conviver. E chego em casa, os filhos já estão grandes e nem sabiam. E esquecemos de viver o nosso presente. O presente é hoje. Usufrui dele. É um bom dia, uma boa tarde, boa noite. É benção, pai, benção sim. Eu fui criado dessa forma em particular. Bença pai, bença mãe, bença avó. Eu dou benção à minha mãe até hoje. As minhas tias, irmãs do meu pai, irmãs da minha mãe, meus tios. Eu dou benção. Damos muito valor ao que é extremamente transitório. É o modismo. High-tech, alta tecnologia, mudou no que... E a tecnologia hoje aprimora tanto, já mudou, já tô... E às vezes eu vou me endividando, quando eu vejo estou com uma dívida imensa por ter. E não valorizamos às vezes um amigo, não ligamos para dizer um bom dia para um amigo, uma boa noite. Esquecemos disso. Quantas pessoas a gente vê, né? O Leonardo está dizendo que lá também na casa dele se dá benção ainda, né, Leonardo? E não eu tenho visto aí na rede, e é tão gostoso, né? Quando a pessoa fala, Deus te abençoe, né, Leonardo? Né? É tão gostoso. Adriana, o dinheiro realmente é importante, mas não podemos ficar escravo dele. Vamos lembrar do avô de André Luiz, que estava preso, né? Quando ele encontra com o avô preso à fortuna. E quantos ficam presos a isso? E não esquecemos que é o eterno. Que é o eterno, de você rever, encontrar os amigos, né? Ontem eu acordei emocionado, 42 anos de aeronáutica, eu me senti um garoto novamente, 20 anos, quando eu saí da aeronáutica, né? As mesmas emoções da formatura, revi tudo aquilo, né? Um bom dia dado de coração muda o dia de uma pessoa. Vá com Deus. Tem até uma historinha bastante interessante que eu perdi a noção do tempo, tá?
de determinada pessoa. O Chico teve um problema com ela e o Chico ficou aborrecido. Aí o Emmanuel apareceu: olha lá, Chico, você está aborrecido, olha o pensamento dela. Aí, só transmitindo o pensamento ruim. Aí o Chico voltou, porque ela queria falar com o Chico, perdão. Ela pediu: Chico, queria falar com você um minutinho. Chico, queria falar com você. O Chico: não, tô atrasado pro trabalho, Aí foi embora. Aí o Emmanuel apareceu e falou: Chico, olha para trás. Aí ela olhou para trás. Aí a mulher só pensando negativo. Tá lá, tá famoso agora. Ok, Leonardo, obrigado. Tá famoso agora, nem dá atenção a gente. Aí ele voltou, conversou com a mulher. Aí a mulher falou assim para ele, falou assim: vai com Deus, Chico, que Deus te abençoe. Aí o Chico, Emmanuel falou: olha agora, Chico, só emanando pensamentos positivos, só emanando gratidão, agradecimento para que ele prosseguisse na sua tarefa. Como isso é bom, né? Preocupar-se é das duas uma: ocupar-se duas vezes ou uma vez sem necessidade. Ficar extremamente preocupado, nós vamos ficar vivenciando determinadas situações antecipadamente. Não dá para sofrer duas vezes. Se vai sofrer, sobre uma vez só, né? Não vou ficar sofrendo demais. Não vou procurar as alternativas, se tiver um problema de doença, um problema de emprego, fazer. Quantas pessoas estão aí nessa pandemia, estão extremamente criativas e estão revertendo a situação financeira, portanto, se dedicando ao trabalho, necessidade. Uma menina que a gente conheceu há pouco tempo aqui, Miguel Pereira, ela vende quentinha, a gente ficou sabendo que ela vende quentinha para pagar a faculdade de odontologia dela, na Severino Sombra. E ela vende quentinha de domingo a domingo. Pela manhã ela tem horário de estudo, porque ela está tendo aula virtual, e não abriu mão, continua. Porque ela tem uma meta de atingir, é uma pessoa simples. Dizemos que confiamos em Deus, mas efetivamente parece que não. Não é? Uma primeira dificuldade, a gente começa a excomungar Deus, que Deus não está presente, Deus me abandonou, eu não sou filho de Deus. Primeira oportunidade, primeira dificuldade, primeiro problema. E não dá tempo, nós temos que confiar em Deus. Ou uma coisa ou outra, ou eu criei a situação nesta vida, ou são consequências de outra vida. Então, se são consequências de outra vida, eu não tenho como reverter, né? Enfrenta e sigo em frente. E vou contornando. Se for nessa vida, vou me redimir, qualquer coisa, se tiver que pedir perdão, volto atrás e peço perdão. Então, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus faz a parte dele. Não tenhamos dúvida, não tenhamos dúvida disso. Ele vai fazer a parte dele. Ele vai nos fortalecer. Os bons espíritos vão estar ao nosso lado nos orientando. Como a gente fala hoje, nós vamos ter que fechar esse link, né? A gente vê nas obras todas de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, da dona Ivone do Amaral Pereira, todos eles, quando nós mudamos, como nós falamos lá no início, a nosso pensamento, a nossa condição de pensar, nós mudarmos, nós fechamos o link com eles. E eles vão estar conosco, né? Eles vão estar conosco para nos fortalecer. Todos os livros nos mostram isso. Todos os livros nos mostram isso. Nós temos que fazer a nossa parte. E essa parte é através de uma oração. Exatamente, Leonardo, nós nunca estamos sozinhos. Bem acompanhados, lembrando, né? Ou mal acompanhados. Quem vai fazer essa diferença sou eu. É cada um de nós. É cada um de nós. Então nós temos que confiar sempre. Tá? Sempre. Eu quero agradecer a oportunidade do Grupo Espírita Amor ao Próximo, Leonardo, Ana, Cida, né? Todos os grupos lá, com saudade de vocês. Um beijo muito grande no coração de vocês pela oportunidade de estarmos aqui. E queria agradecer muito essa oportunidade. Tá? Foi muito bom estar com vocês, mesmo virtual. A minha prima Lucimar entrou, mora lá em Nova Iguaçu.
Simar, um beijo na minha tia, um beijo nas filhas. Agradeço, Fátima, muito obrigado pelo apoio, Fátima Botelho, lá em Juiz de Fora. Muito obrigado a todos que tivemos a oportunidade de estar nesse momento juntos, mesmo na distância, mas no pensamento, nos corações estaremos perto. Então eu queria agradecer e vamos para nós concluirmos, fazer a nossa prece de agradecimento, elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e guia, agradecendo ao Senhor Jesus esta oportunidade. A distância é longa ou próxima, mas o coração nos aperta de saudade, nos aperta de emoção, nos aperta, Senhor, de rever, mesmo que não seja fisicamente, mas rever o comentário, rever o amigo, ver o seu nome. Nos faz bem, Senhor, nos fortalece no caminho que temos que trilhar, junto à doutrina espírita, com o seu evangelho em nossas mãos, nossos corações. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós neste momento. Abençoa a todos, Senhor, que estão na luta incessante para conseguir uma cura para essa pandemia, para que possam estar trabalhando dignamente e abençoado pelos espíritos espirituais que os companheiros nessa luta. Fortalece-nos, Senhor, aqueles que estejam internados na luta, no combate, para que possam melhorar de saúde e mesmo que venham a óbito, Senhor, possa ser recolhido no plano espiritual, amparando seus familiares em vida e amparando na sua nova etapa. Fique conosco mais uma vez, hoje e sempre, e que assim seja. Gente, muito obrigado, um beijão, eu vou encerrar aqui, tá?